Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Foi enterrado em São Paulo o corpo do turista brasileiro atropelado na Argentina no Ano Novo. A mulher dele segue internada em estado grave em Buenos Aires. A polícia argentina analisa o celular da motorista, uma atriz conhecida no país, para saber se uma distração causou o acidente. Dezenas de pessoas se reuniram num cemitério em São Paulo para se despedir de Fernando de Amorim Júnior, de 62 anos. O corpo chegou ao Brasil quase 30 dias depois do acidente. A esposa dele, Cleusa Adriana Pombo, de 50 anos, continua na UTI de um hospital argentino. Ontem ela foi submetida a mais uma cirurgia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro invade a calçada e atinge o casal de brasileiros, em Buenos Aires. A motorista era a atriz argentina Patricia Scheuer. Ela foi liberada depois de prestar depoimento e declarar ter sofrido um lapso de consciência. Patricia Scheuer é investigada por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Os exames toxicológicos da motorista revelaram que ela não havia bebido nem consumido drogas. Câmeras de segurança da região serão analisadas, assim como o celular da atriz, para verificar se ela fez alguma ligação ou acessou a internet no momento do atropelamento. A perícia do celular vai determinar se ela estava manipulando o celular. Isso nos daria uma explicação, de por que ocorreu. Se ficar comprovado que o celular não foi manipulado, ele foi entregue 10 horas mais tarde, aí realmente não teria uma explicação. O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires declarou ter prestado assistência consular às famílias, ajudado na interlocução com autoridades locais e fornecido consultoria jurídica com um advogado argentino. Esta advogada, especialista em direito internacional, afirma que em situações assim, o governo brasileiro não pode interferir no caso. O Estado brasileiro não tem obrigação nenhuma de custear as despesas advindas disso, nem tampouco de pressionar o governo argentino por esse fato. A defesa da atriz Patricia Scheuer e a Justiça da Argentina não responderam aos nossos contatos. Contratações com carteira assinada crescem no setor de turismo. Dólar volta a cair e fecha a R$ 5,86, menor nível desde novembro do ano passado. Lula reúne ministros para discutir a situação de brasileiros ilegais deportados dos Estados Unidos. Donald Trump convida Benjamin Netanyahu para encontro na Casa Branca. E no futebol, o presidente do Santos anuncia a volta do craque Neymar. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Foi preso em São Paulo o suspeito de ter matado um delegado durante um assalto. A operação contou com mais de 100 policiais. Ainda era madrugada quando os carros da polícia cercaram uma área na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade. 3 homens foram detidos. Em uma publicação numa rede social, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que um dos capturados é apontado como o autor do disparo que matou o policial no último dia 14. Josenildo Belarmino de Souza tinha 32 anos e era delegado. Ele andava nesta rua num dia de folga quando foi abordado por um ladrão que queria o celular. Ao perceber que Belarmino estava armado, o criminoso atirou. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. Segundo a polícia, pelo menos 3 homens participaram do crime, todos em motocicletas. Eles agiam sempre da mesma forma. 2 davam cobertura e o terceiro era quem roubava os pertences da vítima. Belarmino era pernambucano e estava em São Paulo havia 7 meses. O delegado tinha o casamento marcado. Agora, o que resta é honrar a memória dele. No dia em que o policial foi morto, o homem preso hoje teria participado de outros 2 roubos, segundo o delegado que cuida do caso. Outra grande operação será feita. Então, hoje foi o primeiro passo, novas provas surgiram e demandam novas diligências.
Um homem invadiu um ônibus, rendeu o motorista e fez um passageiro refém na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O sequestro durou mais de 3 horas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus para e os passageiros são obrigados a descer. Eram quase 10h20 da manhã. O motorista pegou a bolsa, desceu correndo e subiu a rua gritando, pedindo socorro. O rapaz pegou um senhor, colocou no banco do motorista e ele mandando o motorista, arranca o ônibus, arranca o ônibus. O criminoso estava armado com uma faca. O refém foi obrigado a dirigir até a clínica de estética onde a ex-companheira do sequestrador trabalha. Um dos passageiros tentou impedir a passagem do veículo. Mesmo assim, o senhor arrancou o ônibus e desceu devagarzinho. Nisso, a minha filha veio correndo e ligou para a polícia. A área foi isolada e policiais do Batalhão de Operações Especiais negociaram a libertação do refém. Foram mais de 3 horas até o homem, de 58 anos, ser libertado, sem nenhum ferimento. A gente obteve um êxito para a saída da vítima, mas ele ainda insistia em ver o filho. E aí a gente começou a negociar novamente. Minutos depois, a polícia invadiu o ônibus e o sequestrador, Diego Rodrigues Cordeiro, foi rendido. O sequestrador foi trazido para o hospital. De acordo com a irmã, Diego é usuário de drogas e teve uma recaída por causa da separação. Eu já tinha falado que eu ia tentar internar ele, mas é muito difícil internar alguém sem ele querer, né? O aquecimento do turismo no Brasil fez aumentar o número de contratações no setor. Os dados mais recentes mostram que quase 190 mil trabalhadores foram empregados em atividades ligadas ao turismo. O trabalho como atendente bilíngue simboliza o fim de dias difíceis para a Lívia. Ela ficou mais de 7 meses desempregada e agora comemora o emprego com carteira assinada em um restaurante, onde atende muitos estrangeiros. Eu ajudo em casa os meus pais, então me deixa muito mais segura, deixa eles mais seguros também, porque pode contar com a minha ajuda se precisar. Já Wesley acaba de conseguir uma vaga como camareiro. É bom, a estadia está bem alta, então isso aí é bom pra gente, né? Que aí abre mais vagas de emprego, essas coisas. Wesley não foi o único a ser contratado. Neste hotel aqui em São Paulo, a equipe saltou de 130 para quase 200 funcionários. Em todo o país, o turismo empregou aproximadamente 190 mil pessoas entre janeiro e novembro do ano passado. É quase 1/3 de todas as contratações feitas pelo segmento de serviços. De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em novembro de 2024, o turismo brasileiro gerou quase 21 mil novos postos formais de trabalho. São Paulo é o estado que mais criou empregos nesse setor. A capital paulista é conhecida pelo turismo de negócios e o número de contratações poderia ser maior. O turismo depende de mão de obra, nós não encontramos essa mão de obra qualificada no país. Então, isso pode gerar uma estagnação no próprio crescimento do turismo nos próximos anos. Para driblar o problema, o Fernando, que gerencia uma das maiores redes hoteleiras do estado, decidiu investir em treinamento. Hoje, nós já estamos numa fase que os colaboradores passam por um treinamento, são formados e aí eles vão para frente de trabalho. E a presença de turistas também impulsiona outros setores, como de bares e restaurantes. O Rio de Janeiro espera dobrar o valor gasto pelos visitantes por causa de um incentivo fiscal inédito aqui no Brasil. As praias, claro, são o principal chamariz. Mas o turista que visita o Rio parece estar disposto a gastar e movimentar a economia. Quem vem de fora não abre mão do bom atendimento. Este restaurante da zona sul da cidade entendeu o recado. Foram abertas 35 vagas temporárias. O Isaías ocupou uma delas. Falei com eles, no outro dia já comecei a trabalhar. E agora a possibilidade de ser efetivado? Se Deus quiser, né? Essa é a meta, né? Até o fim da alta temporada, após o carnaval, o setor do turismo deverá ter criado mais de 76 mil vagas temporárias em todo o país. É o maior índice dos últimos 10 anos. Na realidade, essa expectativa positiva para a alta temporada 2024/2025 advém de um cenário ainda positivo, herdado de 2024. Mercado de trabalho com uma baixíssima taxa de desemprego,
um aumento da massa de rendimentos, todos os rendimentos obtidos no mercado de trabalho, de mais de 7%. O turismo e os empregos ligados ao setor ainda podem ser impulsionados por incentivos fiscais. Uma lei sancionada pelo governo estadual prevê a devolução de impostos pagos aqui no Rio por estrangeiros. A medida ainda precisa ser regulamentada, mas um estudo revelou que o chamado Tax Free tem potencial para dobrar o valor gasto por turistas no estado. O Rio é o primeiro estado brasileiro a adotar o benefício, que pode ser ampliado para todo o país, segundo a proposta da reforma tributária apresentada pelo governo federal. O gerente do restaurante está animado com a novidade. Quanto mais cliente, mais a gente vai ter vagas para contratar. A arrecadação do governo federal foi recorde em 2024. O acumulado no ano passou de 2,709 bilhões de reais, um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior. No mês de dezembro, a arrecadação foi de mais de 261 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. João Pessoa, na Paraíba, registrou hoje mais de 80 milímetros de chuva em apenas 6 horas. A enchente inundou casas e provocou desabamentos e deslizamentos. Nesta rua, 4 casas alagaram. Era 2 horas da manhã, a perder meus bichos todo dia, a casa está no sufoco desse. Dentro de casa os troços tudo boiando. Neste outro ponto, houve deslizamento de terra e 20 moradores ficaram desalojados. Os muros de 2 condomínios desabaram. A gente, quando vê a coisa na televisão, a gente não espera que vai acontecer com a gente. Chuvas fortes também causaram transtornos na região metropolitana do Recife. A BR-408, em São Lourenço da Mata, foi parcialmente interditada. Motoristas precisaram trafegar pela contramão. Na capital pernambucana, árvores caíram e também complicaram o trânsito. Em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte colocou a cidade em alerta laranja, de perigo para chuvas de forte intensidade. Houve registro de enxurradas. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Temos alertas para esta quarta-feira, Lid. Boa noite. Olha, Salsi, temos sim. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuva intensa para todas as regiões. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. Amanhã, cerca de 3.500 municípios de norte a sul do Brasil devem entrar na rota dos temporais. A quarta-feira será bem instável no sudeste. A chuva mais pesada está prevista para as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os temporais acontecem entre a tarde e a noite. É alto risco para alagamentos e deslizamentos. As máximas ficam entre os 27 e os 32 graus. Hoje, os estados da Paraíba, de Pernambuco e do Rio de Janeiro registraram os maiores volumes de chuva. Pelas imagens de satélite, os pontos coloridos mostram onde chove neste momento. Amanhã, o ar quente e úmido que vem da região da Amazônia forma nuvens carregadas sobre todo o país. No giro de temperaturas, faz até 30 graus em Florianópolis, 31 em Vitória e em Rio Branco, 36 em Cuiabá e até 32 em Teresina. Tempo delivery. O Paulo é de São Luís, no Maranhão. Bem-vindo, Paulo. Até quinta tem previsão de chuva isolada à tarde. Na sexta tem alerta para temporais. Os termômetros marcam até 29 graus. A Ilse é de Erval do Oeste, Santa Catarina. Oi, Ilse. A quarta-feira começa com garoa, mas ao longo do dia o sol predomina e o tempo fica firme, máxima de 28 graus. Na quinta e na sexta, céu nublado e chuva a qualquer hora. Quer ver a sua cidade por aqui também? Então poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Sérgio. Obrigada, Lid. E veja a seguir, dólar tem mais uma queda e fecha no menor nível desde novembro do ano passado. Veja também a situação dos brasileiros ilegais deportados dos Estados Unidos.
Governo decide criar posto de ajuda humanitária no aeroporto de Confins, em Minas, e propor grupo de trabalho com integrantes do governo norte-americano para discutir situação dos deportados brasileiros. Trump convida primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para reunião na Casa Branca. Voltamos com economia. O dólar teve a 7ª queda seguida e fechou o dia valendo R$ 5,86. Esse é o menor patamar desde 26 de novembro do ano passado. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,65% aos 124.055 pontos. Um motorista que transportava carros roubados foi preso na rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O caminhão saiu de uma comunidade controlada pela maior facção do Rio de Janeiro. Eles seriam levados para São Paulo para serem revendidos ou desmontados. Uma carga milionária de agrotóxico foi apreendida em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. O carregamento, com mais de 8 toneladas, seguia para São Paulo. O motorista foi preso. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outros integrantes do governo federal estiveram hoje no Rio Grande do Sul para avaliar o andamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, destinadas à reconstrução do estado depois das enchentes de maio do ano passado. Um conselho foi criado para acompanhar as ações. O Ministério da Educação ampliou o prazo de matrículas dos estudantes que fizeram o SISU. O repórter Tiago Nolasco tem mais informações para a gente. Tiago, boa noite para você. Então, até quando os estudantes vão poder fazer a inscrição? Salsi, o novo prazo vai agora até o dia 3 de fevereiro, viu? Prazo de matrícula. Boa noite para você, para o Sérgio, uma boa noite a todos. Anteriormente, a matrícula seria realizada até o dia 31 deste mês. A decisão foi tomada porque o Ministério da Educação atrasou o envio da lista de aprovados pelo SISU. Pelo menos 10 universidades federais alteraram o calendário de matrícula porque ainda não receberam os nomes de quem tem direito às vagas. E esse não foi o único problema do SISU este ano. Houve um atraso na divulgação dos resultados e também uma falha no site do MEC, que não exibiu a classificação da lista de espera. Sérgio e Salsi, com vocês. Obrigada, Nolasco. A taxa de desemprego no Brasil está em 6,1%. Detalhe, é a menor taxa da série histórica. Nos últimos 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas de baixa renda foram contratadas com carteira assinada. Quando mais famílias têm dinheiro para comprar, o ritmo da economia muda e mais gente tem chance de conseguir emprego. Foi no varejo que Jefferson foi contratado. Em menos de um ano, foi até promovido na empresa. Após a experiência, fui promovido a líder de setor. Eu acredito que dei conta. E surgiu outra necessidade no setor de fatiados, onde eu estou hoje há quase 3 meses. Na fase mais difícil, Jefferson precisou do Bolsa Família até conseguir emprego. O próprio Bolsa Família está contribuindo para o mercado de trabalho na medida que você criou regras, regra de proteção, que as pessoas podem conseguir um emprego e manter metade do benefício. Eu diria que o mercado de trabalho é fundamental, o Bolsa Família também, mas não só pela transferência de renda em si, mas também pela dinamização do mercado de trabalho da baixa renda. Esta rede de supermercados faz parte do programa do governo federal que apoia pessoas do CadÚnico para conseguir emprego. Desde março de 2023, quando fechou a parceria, a empresa já contratou mais de 50 mil trabalhadores. Com o aumento da renda, aumenta também a autoestima e funcionários como Jefferson conseguem pensar em novas metas para melhorar de vida. Tenho vontade, força de vontade, disposição, dedicação, determinação. Como ele, mais de 3.400.000 pessoas de baixa renda foram contratadas com carteira assinada entre janeiro de 2023 e setembro do ano passado. Mais de 90% estavam inscritos no CadÚnico e mais de 70% no Bolsa Família.
As médias e grandes empresas, como este grupo, com mais de 130 mil colaboradores em todo o país, lideraram as contratações. Nós, empresas, ao participarmos desse projeto, vamos colher frutos de pessoas engajadas. Todo mundo ganha dinheiro, a pessoa tem poder aquisitivo para poder comprar um presente. Agora estamos volta às aulas, então ir lá comprar um caderno para o seu filho, poder pagar um curso. Para que as engrenagens da economia destravem, apoio e incentivos são fundamentais. Procurar emprego tem custos, né? As pessoas esquecem isso, né? Você tem que se locomover, você tem que deixar de trabalhar em alguma coisa para procurar um emprego melhor. Obviamente, para quem não está em pobreza, esses custos são pequenos relativamente, mas o Bolsa Família ele permite que as pessoas realmente procurem mais ativamente o emprego. Atualmente, quase 104 milhões de brasileiros estão empregados, mais de 39 milhões com carteira assinada. A taxa de desemprego no país é de 6,1%, a menor da série histórica. Pelo programa Acredita, lançado ano passado pelo presidente Lula, nós já conseguimos alcançar cerca de 130 mil empreendedores com financiamentos que chegou a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas eu não tenho uma garantia, eu não tenho ali um bem para dar como garantia, nenhum avalista. Agora tem o Fundo Garantidor Federal e assistência técnica, juro baixo, prazo adequado. Então, esse caminho eu estou bastante animado. Veja a seguir, aquecimento da economia faz brasileiros tomarem mais dinheiro emprestado, apesar da alta dos juros. E temos os destaques do futebol com a volta de Neymar para o Santos. Santos projeta até 60 milhões em novas receitas e especialistas analisam o impacto comercial do retorno de Neymar ao clube. Força-tarefa de imigração de Donald Trump tem mais de 2 mil presos em 48 horas. O Brasil já registrou este ano mais de 162 mil casos prováveis de dengue. 31 mortes foram confirmadas, a maioria no estado de São Paulo. O uso de repelentes é um dos métodos mais simples e eficazes para combater a doença. A Juliana seguiu a recomendação dos médicos. Esperou o João completar 6 meses para começar a aplicar o repelente. De lá para cá, o cuidado virou rotina. De manhã eu passo o repelente nele para ir para a escola, mando na mochila porque tem que ser reaplicado, né? Se você não passar repelente, a hora que você vê nas perninhas já começa a rodear. Esse médico explica que atualmente alguns repelentes específicos já podem ser usados em crianças a partir dos 2 meses. E diz que os produtos devem ser passados até mesmo dentro de casa. O mosquito pode estar vindo de um terreno baldio ali por perto, de uma praça, de um parque ou de uma outra casa que não toma esses cuidados, e isso pode virar um problema para você mesmo dentro da sua casa. Spray, gel, creme, seja qual for a escolha, é importante verificar composição, prazo de validade e se há aprovação da Anvisa. Como as doses da vacina contra a dengue ainda não chegaram para a maioria dos brasileiros, especialistas em saúde afirmam que o uso de repelente é um dos métodos mais simples e eficazes contra a doença. O cheiro do repelente e mesmo a sua, muitas vezes, consistência fazem uma barreira que evitam a picada do mosquito. Na farmácia, geralmente, as dúvidas são parecidas. Por quanto tempo protege? Quantas vezes por dia eu tenho que passar? Se ele protege contra o mosquito da dengue? Esse infectologista diz que é preciso passar o produto a cada 6 ou 8 horas. A gente pede que passe primeiro o protetor solar e depois por cima o repelente. Só em janeiro, mais de 30 mortes foram registradas no Brasil, a maioria no estado de São Paulo. Eu já tive dengue, a gente fica muito debilitado, muito cansado. Não desejo, principalmente para o meu filho, mas para ninguém. 8 pessoas foram presas numa operação que apura um esquema de corrupção na Agência de Infraestrutura de Goiás. A suspeita é de que haja fraudes em contratos de reformas em prédios públicos do estado. 15 pessoas tiveram a prisão decretada. São empresários e servidores públicos. 8 foram localizados e detidos. Entre eles, o ex-presidente da Agência de Obras do estado de Goiás, Lucas Visotto.
Segundo a polícia, o grupo é suspeito de provocar um prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com a investigação, uma empresa do Distrito Federal foi contratada sem licitação por 27 milhões de reais para fazer serviços de manutenção e reforma de prédios públicos. Entre eles, o Palácio Pedro Ludovico, sede do governo estadual. As obras, elas não chegavam a ser minimamente realizadas de modo a justificar um pagamento devido, né? Pelo contrário, às vezes a obra nem era iniciada. Foram cumpridos ainda 24 mandados de busca e apreensão em Goiás e no Distrito Federal. A Justiça determinou também o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados. De acordo com o secretário de Infraestrutura, a denúncia foi feita pelo controle interno da instituição. Isso ensejou uma série de visitas em loco para atestar ou não, a qualificação daquelas obras. Não conseguimos contato com a defesa do ex-presidente da Agência de Obras de Goiás. O brasileiro pegou mais dinheiro emprestado no ano passado, apesar dos juros altos. É o que mostra um levantamento do Banco Central. O volume de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas em 2024 cresceu quase 11%, isso na comparação com o ano anterior. Dinheiro emprestado para comprar um imóvel, um carro ou concretizar outros planos. 2024 foi um ano com mais oferta de crédito. O sistema financeiro concedeu ao todo 6 trilhões e 400 bilhões de reais em empréstimos. O maior crescimento foi no volume de crédito para pessoas físicas. Teve aumento de mais de 12%. Com o aquecimento da economia e redução do desemprego, mais brasileiros conseguiram buscar financiamentos. E mesmo com a elevação da taxa de juros pelo Banco Central a partir de setembro, a inadimplência fechou 2024 em queda. Quando nós temos uma economia mais aquecida, ou seja, mais crescimento do PIB e redução de desemprego, como é o que foi observado em 2024, nós temos ali mais famílias com renda. E as instituições financeiras, elas passam a, nesse cenário, ofertar mais crédito. Com a taxa de juros em alta, o risco de inadimplência aumenta. E é preciso cautela antes de buscar crédito. Um nível seguro de endividamento para as famílias é 1/3 da renda. E, além disso, sempre procurar pesquisar e comparar taxas entre bancos e instituições financeiras. Para a Liz, pegar dinheiro emprestado foi uma necessidade para pagar IPTU e IPVA no começo do ano passado. Logo depois, precisou se endividar ainda mais para fazer o inventário do pai dela. Acabou sem ter como pagar a prestação do apartamento. Eu coloquei a venda e não vou pagar mais. Para reaver o valor que eu já paguei do apartamento, reavendo esse valor, eu quito uma parte do consignado. Não vai ser fácil, mas ela espera acertar as contas e nunca mais passar pelo mesmo sufoco. Eu vou juntar dinheiro para depois fazer dívida, que é uma coisa que eu não aprendi. Agora os destaques internacionais. Em 2 dias, mais de 2.000 imigrantes ilegais foram detidos nos Estados Unidos. E o número de pessoas que tentam entrar pelo México sem autorização caiu consideravelmente. Na madrugada desta terça-feira, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Chris Nowen, participou das operações de busca de imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Aqui em Nova York, estamos tirando os canalhas das ruas, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais. Em 2 dias, mais de 2.000 estrangeiros sem documentos foram presos nos Estados Unidos. Segundo pessoas próximas ao presidente Donald Trump, a meta diária seria de 1.200 a 1.500 prisões. A Casa Branca divulgou uma lista com nomes classificados como os piores estrangeiros ilegais que foram presos pelo Departamento de Imigração e Controle de Alfândega. Entre eles, um brasileiro, Vitor de Souza Lima, que foi condenado por homicídio culposo num acidente veicular no Brasil. Ele foi detido em Boston e será deportado. Hoje, 210 colombianos foram devolvidos pelos Estados Unidos ao país de origem.
De acordo com o Departamento de Imigração da Colômbia, todos chegaram em boas condições de saúde. Também nesta terça-feira entrou em vigor uma determinação de Trump relacionada ao orçamento. O presidente suspendeu, de forma temporária, parte dos gastos federais. Qualquer assistência financeira que não se alinhe com as novas diretrizes do governo está suspensa. Segundo a Casa Branca, o congelamento é direcionado a decretos executivos que abordam questões como imigração, clima e energia, ajuda externa e iniciativas de diversidade. Hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca informou que os drones que foram vistos sobrevoando Nova Jersey e outras partes do país em novembro haviam sido autorizados a voar pela Administração Federal de Aviação, na gestão Biden, para pesquisa. Segundo ela, nas regiões também havia drone de uso privado, pilotado por amadores. Mas esse não era o inimigo, disse. This was not the enemy. O mistério sobre a origem das aeronaves não tripuladas fez com que o FBI, a Polícia Federal Americana, abrisse uma investigação que descartou ameaças à segurança nacional. Um dos drones teria sobrevoado o campo de golfe de Trump, em Nova Jersey. E agora há pouco, de acordo com os jornais americanos, um tribunal federal do país suspendeu o congelamento de bilhões de dólares em ajudas governamentais. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump convidou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para uma reunião na Casa Branca. Hoje, a irmã de uma refém libertada agradeceu a ajuda do governo americano. Em um evento que pede a libertação de todos os reféns, Yarden Gonen disse que Trump foi o responsável por ela poder abraçar a irmã, Romi Gonen, novamente. I can hug my sister again. Nesta semana, mais 6 reféns podem ser libertados entre quinta-feira e sábado. No 10º dia do cessar-fogo, o envio de ajuda humanitária para Gaza começou a chegar pelo ar. E nos próximos dias, serão 16 voos diários partindo da Jordânia, com apoio da Itália, Grécia e Malásia. A principal estrada de Gaza ficou lotada de palestinos voltando para o norte do território. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para uma reunião na Casa Branca no dia 4 de fevereiro. O premier é o primeiro líder estrangeiro a receber o convite desde que Trump assumiu o cargo. Washington apoiou hoje a decisão do governo israelense de proibir que a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos atue em território israelense. O governo de Israel acusa a agência, que atua na faixa de Gaza, de ter terroristas do Hamas entre seus funcionários. Aqui no Brasil, o presidente Lula se reuniu hoje com ministros para discutir a situação dos imigrantes ilegais brasileiros que foram deportados pelos Estados Unidos. O Luiz Fara Monteiro está aqui com a gente, direto de Brasília, ele traz as informações. Oi, Fara, boa noite. Oi, Salso, boa noite a você, ao Sérgio e a você que acompanha o Jornal da Record. O governo brasileiro quer garantir condições adequadas aos deportados e estuda a criação de um grupo de trabalho com os Estados Unidos. A prioridade do Palácio do Planalto é encontrar uma forma de resolver a questão dos brasileiros ilegais, deportados, algemados dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, evitar uma crise com o novo governo americano. Hoje, Lula se reuniu no fim da tarde com 6 ministros, além dos comandantes da Aeronáutica e da Polícia Federal. Entre as autoridades estavam o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos. O governo brasileiro vai propor soluções diplomáticas. Por exemplo, a criação de um grupo de trabalho com integrantes das duas nações para discutir possíveis soluções para o cenário. No último final de semana, chegou ao Brasil um avião com 88 brasileiros ilegais deportados dos Estados Unidos. Homens e mulheres estavam algemados, o que provocou a reação das autoridades.
O retorno dos brasileiros não tem relação com as novas medidas migratórias de Donald Trump. A deportação aconteceu depois de um acordo de 2017 entre Brasil e Estados Unidos para trazer de volta imigrantes ilegais. Este foi o segundo voo este ano. De acordo com a ministra dos Direitos Humanos, foi autorizada a instalação de um posto de ajuda humanitária no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. O Ministério dos Transportes anuncia a realização de 15 leilões rodoviários em 2025. E o governo federal estima que serão investidos mais de 160 bilhões de reais com as concessões. O primeiro leilão será realizado no fim de fevereiro com a concessão do trecho da BR-364 entre Vilhena e Porto Velho, em Rondônia. Ao longo do ano, outras rodovias também serão leiloadas e vão passar à administração privada. Entre elas, a BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, trechos da BR-116 que cortam os estados da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além das BRs 060, 070 e 364 em Goiás e Mato Grosso. Também estão previstos 3 leilões de rodovias com contratos já em curso, mas que foram refeitos. Durante os 2 primeiros anos de governo, o Ministério dos Transportes já realizou 9 leilões de rodovias. A meta para este ano é fazer mais 15 leilões. O investimento previsto é de 161 bilhões de reais. Ao todo, devem passar à iniciativa privada 8.400 quilômetros de rodovias federais por um período de 30 anos. Essa carteira é a grande demonstração que dá para a gente fazer o investimento público máximo dentro da sustentabilidade fiscal e impulsionar a atração do investimento privado. O governo federal não quer utilizar as rodovias federais para fazer superávit ou para usar o dinheiro em outro tipo de serviço. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começou a reunião que vai definir a taxa básica de juros. Esse é o primeiro encontro sob o comando de Gabriel Galípolo. A expectativa do mercado é que a taxa deva subir 1 ponto percentual e chegar a 13,25% ao ano. Se for confirmado, esse será o 4º aumento seguido da Selic. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Salce e Sérgio. Obrigada, Fara. A escritora Marina Colasanti morreu aos 87 anos no Rio de Janeiro. Autora de mais de 70 livros, Marina Colasanti ganhou 9 vezes o Prêmio Jabuti, o principal da literatura do país. E também um Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. A escritora nasceu na antiga colônia italiana da Eritreia, na África, em 1937. Passou parte da infância na Líbia e na Itália. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família veio para o Brasil. Colasanti também fez carreira como jornalista, tradutora e artista plástica. A causa da morte não foi divulgada. O presidente Lula disse que a obra literária dela cativou diferentes gerações de brasileiros. O corpo de Marina será velado amanhã de manhã no Salão Nobre da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em cerimônia aberta ao público. Um boletim divulgado por cientistas ganhadores do Prêmio Nobel alerta que estamos mais perto do fim do mundo. A crise climática, as guerras e até a inteligência artificial podem acelerar a nossa extinção. O novo registro indica que estamos a 89 segundos para a meia-noite do juízo final. Esta é a menor contagem nos 78 anos de existência do relógio do apocalipse. O relógio foi criado em 1947 por cientistas renomados, como Albert Einstein, que estavam preocupados com a escalada nuclear que poderia colocar em perigo a vida na Terra. Agora, além do risco de uma guerra com o uso de bombas atômicas, somam-se outros fatores,
como o aquecimento global, catástrofes climáticas e o avanço da inteligência artificial. O uso militar da tecnologia aumenta o poder de destruição nas guerras. Artificial intelligence. A inteligência artificial está se desenvolvendo numa velocidade maior do que podemos controlar, alerta Juan Manuel Santos. O tempo do relógio do juízo final é definido pelo Boletim do Conselho de Ciência e Segurança dos Cientistas Atômicos, que avaliam todos os riscos. Desde a criação, foram 25 atualizações desta contagem regressiva. Em 1991, depois do fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o relógio chegou a ficar 17 minutos mais distante do juízo final. Hoje, para Daniel Holtz, que lidera o grupo de pesquisadores, o que pode fazer o relógio retroceder é o empenho de todos. Precisamos ajudar a aumentar o alarme. Nossa esperança é que nossos líderes tomem coragem para reduzir essas ameaças, frisou o cientista. Um ataque aéreo russo deixou 8 feridos e causou um incêndio em um galpão em Kharkiv, na Ucrânia. 2 idosos foram hospitalizados. Na região de Odessa, um prédio residencial foi atingido por drones. Cerca de 100 projéteis foram lançados pela Rússia contra o território ucraniano durante a noite de ontem. Um avião com 176 pessoas a bordo pegou fogo em um aeroporto na Coreia do Sul. O incêndio começou na cauda da aeronave, momentos antes da decolagem. O fogo se espalhou rapidamente. 4 pessoas tiveram ferimentos leves. Um surto de gripe aviária do tipo H5N9 foi registrado pela primeira vez nos Estados Unidos. A cepa foi detectada em uma granja de patos, na Califórnia. Segundo autoridades americanas, cerca de 120 mil aves tiveram que ser sacrificadas. Futebol, a notícia que muitos torcedores estavam esperando se confirmou. Neymar será o novo reforço do Santos. Isso aí. Hoje quem está aqui com a gente é o Bruno Lohans. Ele vai nos contar os detalhes dessa volta, do craque Neymar ao futebol brasileiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Salsi, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. Enquanto a torcida santista monitorava as redes sociais do clube, aguardando a notícia da contratação, quem anunciou a chegada de Neymar foi o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Neymar vai vestir a lendária camisa 10, que foi de Pelé. A expectativa pela chegada do ídolo já começou a movimentar a cidade de Santos, no litoral paulista. Mais de 7 mil novos sócios torcedores em menos de 24 horas. As visitas monitoradas à Vila Belmiro tiveram lotação máxima nesta terça-feira. Já é o efeito Neymar. Acho que vai ajudar bastante o Santos, assim, em tudo. Um jogador do quilate dele vindo para cá, e trazendo toda essa coisa de Santos Futebol Clube de novo, com certeza todo mundo vai ganhar. Teve presença até de uma família da Arábia Saudita, onde Neymar jogava. Mohamed Al-Areki é torcedor do Real Madrid, da Espanha, e do Santos por conta do Pelé e do Neymar. Estou planejando treiná-lo para ser um jogador de futebol. Meu filho será o novo Neymar, brinca o turista. Ainda não houve o anúncio oficial do clube, mas nas redes sociais, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já deu boas-vindas ao craque. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila. Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos. Neymar rescindiu ontem contrato com o Al Hilal. Contratado em agosto de 2023, sofreu lesões graves e jogou apenas 7 partidas pelo clube saudita. Neymar chegou à Vila Belmiro ainda menino, aos 11 anos. No Santos, ganhou 6 títulos, incluindo a Libertadores em 2011. Agora, o ídolo santista retorna, no momento em que um mais precisa do outro. Quando Neymar começou no Santos, Abel ajudou Zito, então treinador da base santista, a recriar a categoria sub-11, só para ter o atacante no time. Aqui é a casa dele, ele vai poder se tratar bem, entrar com boas condições físicas e, se Deus quiser, ele vai trazer muitas alegrias para os santistas.
A convocação para o retorno do craque contou com a ajuda da inteligência artificial. O Santos recriou a voz de Pelé, que chama Neymar de príncipe e o convida a ocupar o trono e a camisa 10 deixados por ele. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o Hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima, eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe. O Santos luta para voltar a ganhar títulos importantes. O último foi em 2016. Ano passado, o clube foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que a chegada do Neymar vai atrair muitos jogadores. Tem jogador que já telefonou para o empresário e falou: pô, você viu? Neymar foi para o Santos, também quero jogar com o Neymar. Eu acho que qualquer brasileiro, sendo torcedor do Santos ou não, vai torcer para que ele recupere o seu melhor futebol, possa voltar para a seleção brasileira e fazer a seleção brasileira se recuperar no cenário internacional, quem sabe visando uma boa campanha na Copa do Mundo. Inicialmente, Neymar deve assinar um contrato de apenas 6 meses. Mas, se depender do torcedor, o craque tem lugar no time para sempre. Santos e Neymar é um casamento que deu certo e vai ter muitos anos para dar certo ainda. E não é só dentro de campo que o Santos pretende ganhar com a chegada de Neymar. O clube espera aumentar a receita e se recuperar de uma dívida milionária. Neymar vai reencontrar o Santos numa situação financeira difícil, com uma dívida de aproximadamente 700 milhões de reais. A aposta do alvinegro praiano é que justamente o retorno do jogador, mesmo que por poucos meses, leve o clube para um outro patamar. A diretoria do Santos está otimista quanto ao impacto que Neymar pode causar tanto dentro quanto fora de campo. Para pagar o salário e viabilizar a chegada do craque ao time, o clube paulista pretende atrair mais investidores e aumentar as receitas com vendas de camisas e novos sócios torcedores. Ainda se discute a possibilidade do Santos virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ou seja, uma empresa seria criada para administrar o futebol do clube. E o pai de Neymar seria responsável pela gestão do investimento, provavelmente de origem árabe. Agora, a diretoria santista, além de potencializar contratos existentes, busca novos parceiros que desejam se associar à imagem do jogador. A estimativa é que o impacto midiático do ídolo aumente a receita anual do clube em até 60 milhões de reais. Eu acho que o Neymar, falando em si, é uma das grandes marcas esportivas do mundo, sem dúvida nenhuma, um personagem que transcende o futebol. Eu acho que o clube tem uma oportunidade de ouro de fazer a diferença e conseguir faturar mais do que na última década com a volta do Neymar. Eu não posso acreditar que um cara como ele voltou aqui só para brincar. Eu acho que ele voltou para jogar, para ter um ambiente mais carinhoso, mais bacana para ele, e acho que ele vai querer voltar à forma física, pensando na carreira dele, no Santos, no futuro dele e, por consequência, na Copa do Mundo de 2026. E não é só o Santos que pode ganhar com esse retorno. Se o atleta Neymar realmente estiver disposto a usar esse período no Santos para se preparar para a Copa do Mundo de 2026, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é um excelente produto, vamos dizer assim, uma excelente ação para o produto futebol brasileiro. Amanhã tem Portuguesa e São Paulo aqui na Record às 9h30 da noite. O tricolor paulista vem embalado depois de vencer o clássico contra o Corinthians. A Portuguesa está na zona de rebaixamento e busca a primeira vitória no campeonato. Um dos jogos mais tradicionais do futebol paulista. Portuguesa e São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Paulistão. A Lusa ainda tenta a primeira vitória na competição. Foram 2 empates e 2 derrotas até aqui. O último treino foi especial no estádio da partida. Portuguesa e São Paulo já se enfrentaram 105 vezes aqui no Mercado Livre Arena Pacaembu. Quase metade das vitórias é do tricolor paulista. Nesta quarta-feira, os times se reencontram aqui no estádio depois de 20 anos. A última partida aqui pelo Campeonato Paulista foi em 2005 e a Portuguesa ganhou por 2-1. Vai ser um sonho realizado. Quantos clássicos já foram disputados aqui, quantos campeonatos importantes foram disputados aqui e agora ter esse privilégio, de estar estreando agora contra uma equipe contra o São Paulo. O São Paulo chega confiante depois de vencer o Corinthians no clássico. O tricolor paulista está invicto na competição, um empate e 2 vitórias seguidas.
Para o jogo de amanhã, o técnico Luiz Ubeldia deve poupar alguns titulares e dar oportunidades aos reservas. Jogo fora de casa é sempre difícil, complicado. Num campo sintético também. Vai ser um jogo muito disputado. Vamos tentar trazer os 3 pontos para casa. As emoções de Portuguesa e São Paulo você acompanha com exclusividade na televisão aberta amanhã, a partir das 9h30 da noite, aqui na Record. O Botafogo apresentou hoje o atacante Arthur, que veio da Rússia. A expectativa é que ele já participe do clássico contra o rival Flamengo. Sob o olhar atento da filha, Arthur, de 26 anos, chega oficialmente ao Botafogo. Eu tô vendo a Maitê, sim, minha filha. Tô te vendo, viu, Tetê? De volta ao futebol brasileiro, o novo camisa 7 tem a missão de substituir o artilheiro do ano passado, Luiz Henrique, e levar o Glorioso a mais um ano inesquecível. Quero ser campeão novamente aqui com o Botafogo. A gente tem que fazer aquilo que foi feito no passado de novo, e eu estou preparado. Eu já falei que o pessoal pode contar comigo. Arthur é o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo para a temporada deste ano. O clube desembolsou cerca de 62 milhões de reais pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2029. O foco é reforçar o ataque. O time vai disputar o maior número de competições da sua história. Além do estadual, o time vai disputar a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Mundo de Clubes. Arthur ficou um ano no Zenit da Rússia, mas tem uma história de sucesso no futebol brasileiro. Em 2023, foi campeão pelo Palmeiras. Desde que chegou ao Rio no último fim de semana, o atacante já treina com a equipe. A expectativa é de que a estreia seja no fim de semana, na decisão da Supercopa contra o Flamengo, em Belém. Eu estou muito ansioso, realmente. Eu preciso até trabalhar isso em mim. Espero que chegue logo domingo e a gente seja campeão. Palmeiras e Red Bull Bragantino jogam neste momento. A partida está no segundo tempo e as equipes empatam em 0-0. E depois do anúncio de Neymar, o Santos anunciou também a contratação do volante Zé Rafael, que estava no Palmeiras. O Peixe também está de olho em outro jogador do Verdão, o atacante Rony. Essas foram as notícias do esporte hoje. Salce, Sérgio. Tá certo, Bruno. Obrigada. Essa edição termina aqui e no fim da noite tem mais Jornal da Record. Fique agora com o capítulo especial da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a série Reis. Está imperdível. Uma boa noite para você. Cuide-se. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.